do Senhor Jesus, tá? O Senhor me inspirou a falar a respeito de um tema, né, muito complexo para os dias de hoje, muito difícil falar a respeito disso, até porque é o que tem gerado mais polêmicas nesses dias. Mas o Senhor certamente nos dará sabedoria para abordar esse tema. Amém? O tema da mensagem é uma boa medida. Você pode repetir comigo e dizer assim, uma boa medida. Uma boa medida. Certo, uma boa medida. E o que é uma boa medida? Né? Uma boa medida é quando você vai lá no comércio, né? Eu lembro do tempo onde vendiam grãos fracionados, né? Hoje já vem os pacotes de 1 quilo, né? Eu lembro de um tempo que a gente comprava 10 centavos de bolacha, né? Um tempo que a gente comprava 50 centavos de feijão, porque a gente chegava lá no comércio, ele tinha uma balançazinha, né? Aí ele chegava lá, pesa aí pra mim aí, né? 50 centavos de bolacha creme crack. Eu lembro disso, queridos. E ele ia lá, pegava lá as bolachas creme crack, botava na balança, e quando vinha aquele tantão de bolacha creme crack, aí o que sobrava já comprava de banana e comia banana com bolacha creme crack. Amém. E era bom, irmão, banana com bolacha creme crack. Eu não sei se alguém já comeu já. Mas pensa que negócio gostoso, viu? E era uma maravilha, queridos. Eu lembro de um tempo onde chegava no comércio, só tinha R$1 para comprar de arroz. Aí você pedia lá o comerciante lá, né? Seu Manel, que normalmente eram os portugueses, né, que faziam esse serviço. A gente pedia, seu Manel, pesa aí para mim 1 quilo de arroz, né? Desculpa, R$1 de arroz. Aí ele colocava lá R$1 de arroz, aí porque gostava de você, ele colocava mais. Essa é a boa medida, que é um pouquinho a mais do que a gente está comprando. Vem a mais do que a gente né? E o que a gente espera também. Não é isso? Uma boa medida. O que é uma boa medida? Uma boa medida é uma medida que é satisfatória. E a medida que é satisfatória é mais do que a gente espera. Não é isso, queridos? O tema da mensagem é uma boa medida. Tá? A palavra do Senhor, ela tem mais de 3.000 promessas. Tá? A Bíblia tem mais de 3.000 promessas para mim e para você, nas mais diversas áreas da nossa vida. Tá? Então, o que acontece? Não dá para a gente abordar todas as áreas que a Bíblia menciona. A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, certo? E as nossas mensagens aqui no Projeto Semear vêm com esse cunho de levar o entendimento, tanto para quem é membro do Projeto Semear, quem é nossos amigos que estão aqui regularmente nas nossas reuniões, mas como as pessoas também que são, né, inscritas no nosso canal do YouTube. Né? Já quero deixar também o meu muito obrigado a todos que têm se inscrito no canal do YouTube. Né? Mais de 130 pessoas, tá? Quase 140 pessoas já são inscritas no nosso canal. Tá? Nós já estamos com mais de 30.000 visualizações. Tá certo, queridos? Isso para a glória do Senhor, porque as nossas mensagens não são rentabilizadas. A gente não ganha dinheiro, não é com as nossas mensagens do YouTube. O que nós ganhamos é com a propagação da palavra do Senhor. E eu glorifico a Deus porque as pessoas estão assistindo, as pessoas estão compartilhando e estão indicando as mensagens para outras pessoas. Essa é a relevância do nosso trabalho em pregar a palavra do Senhor. Amém? E eu acredito que essa palavra tem feito diferença. Hoje nós vamos falar sobre a boa medida, tá? Mais um dos aspectos que a Bíblia fala para nós e que é a promessa. A Bíblia, ela jamais vai nos levar a uma situação que não haja uma promessa de retorno para nós. Tudo o que a gente faz em Deus, existe um retorno para nós, tá? Existe uma compensação de Deus. Tá? Então você vai entender essa palavra hoje e eu, em nome de Jesus Cristo, te convido para que a gente possa viajar nessa dimensão, porque Deus certamente vai edificar os nossos corações através dessa mensagem. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Eu quero falar, queridos, nesse momento sobre a capacidade de Deus retribuir aqueles
e ajudam a edificar a obra. Deus tem uma capacidade de retribuir e compensar aquelas pessoas que entendem a necessidade de edificar o reino dos céus aqui na terra. A igreja é o projeto de Deus para a humanidade e o projeto de salvação para essa humanidade. Porque o fato de aceitarmos Jesus significa o começo de uma nova história. Mas estar congregado significa o processo de regeneração para o aperfeiçoamento dos santos. Então a igreja é o local onde nós vamos nos aperfeiçoar e vamos crescer em espiritualidade, em conhecimento e em estatura. Para quê? Para que a gente possa chegar a ser, não é? Do nível, da altura, do padrão que Deus quer para nós, para que a gente possa ser ganhadores de outras pessoas. Amém. A igreja é o lugar da gente aprender e se edificar. E é pela igreja que o Senhor manifesta a sua glória e Ele tem um compromisso. Tanto que a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra o quê? Contra a sua casa? Não. Contra o quê? Contra a sua empresa? Não. Contra o quê? A igreja. Contra os governos? Não. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque é a igreja a instituição criada por Deus para nos unirmos em fé e a partir daí batalharmos e fazermos com que a obra de Satanás ela retroceda. A igreja é esse caminho, é esse elo de ligação com a vitória, queridos. Agora, a igreja já prevista pelo Senhor iria precisar de ajuda, sim ou não? Porque a igreja precisa de ajuda. Tá? E eu quero exatamente entrar nessa dimensão, na dimensão daquelas pessoas que, por um coração dadivoso, por um coração bom, torna real a existência da igreja. Aleluia. Porque a igreja está na terra. Tem despesas a igreja, sim ou não? Sim. Paga aluguel, Sim. energia, Sim. água, Sim. tem que comprar material de limpeza. Sim. Sim, não é verdade? Tem que comprar, não é, a água mineral para beber. Sim. Se o lugar for quente, vai precisar de ar-condicionado ou ventilador? Sim. Vai, né? E o que acontece, queridos? Como manter isso tudo? E a palavra do Senhor diz que é por meio daquele povo que crê e abre o coração para ser mantenedor dessa obra. Amém. Eu quero falar da promessa do Senhor mediante a esse comportamento que nós temos de manter a igreja. Aleluia. Tá? E eu quero convidar você para a leitura que se encontra lá no profeta Malaquias. É o último profeta do Velho Testamento. Malaquias, no capítulo 3, queridos. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos estar mencionando a partir do versículo de número 6. Malaquias, capítulo 3 e versículo de número 6. Amém? Isso, com calma, abra sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Porque nós estaremos dando início à nossa compreensão a respeito desse assunto hoje, tá? Em Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, tá? E é o livro que fica antes de Mateus. Tá certo, queridos? Malaquias, profeta Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9 diz assim:
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Glórias a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto onde Deus ele vem falando a respeito de uma bênção ou uma maldição a partir do nosso comportamento em relação à finança. Falar sobre dinheiro nos dias de hoje é complicado. Por quê? Porque nós estamos vendo péssimos administradores da obra que estão utilizando o dinheiro para o seu bel prazer, para a sua luxúria. Isso tem acontecido muito, nós sabemos bem disso, tá? Mas eu não quero abordar o aspecto do comportamento de líderes nos dias de hoje. Eu quero abordar o aspecto bíblico da promessa de Deus para quem é obediente. Amém, queridos? Amém. O que nós fazemos para a obra, tá? Nós fazemos porque cremos na promessa. O que nós fazemos pela obra, nós fazemos porque sabemos que Deus vai nos honrar. Amém? E eu quero meditar com você aqui a respeito desse texto, porque aqui, nesse texto, queridos, existem ensinos aqui maravilhosos para nós. Amém? O Senhor diz assim, ó: eu sou o Senhor e não mudo. Versículo 6. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus já está dizendo, olha, eu sou o mesmo. Eu mantenho a minha promessa. O que eu estabeleci permanece. E se eu empenhei a minha palavra, eu vou até o final com ela. É isso que Deus está dizendo, eu não mudo. Se Deus está dizendo que vai honrar, Ele vai honrar. Mas se Deus está dizendo também que vai abater, Ele vai abater. Então nós precisamos conhecer a palavra justamente para nós não cairmos no erro de estarmos debaixo da mão pesada do Senhor. Mas pelo contrário, nós sermos tratados por Ele como filhos. Amém, queridos? E Ele diz assim, ó: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Deus está falando o seguinte, que o povo dele, nesse exato momento, se desviou daquilo que ele ordenou. O estatuto é uma lei, é uma ordenança, tá? É uma regra. E o seu povo se desviou a tal ponto de se tornarem desobedientes, tá? E essa desobediência chegou a tal nível, queridos, que as pessoas elas diziam assim nessa época: que, Senhor, em que nós estamos errando contigo? E aí o Senhor precisa usar o português claro, né? Precisa usar uma linguagem clara para as pessoas entenderem aonde elas estão errando. E Ele diz assim, ó, versículo 8. As pessoas estavam dizendo: roubará o homem a Deus? Ou seja, é possível o homem, o ser humano, roubar Deus? E se nós olharmos por um determinado aspecto, não é possível a gente roubar Deus, né? Como é que a gente vai tirar de Deus aquilo que é dele e subtrair para nós? Mas Deus pega o gancho desses comentários e Ele diz assim, ó, da seguinte forma: consegue sim me roubar nos dízimos e nas ofertas, como fala o finalzinho do versículo 8. Quando nós assumimos um compromisso com a igreja, nós assumimos um compromisso de sermos obedientes, porque a obediência traz o quê, queridos? E a desobediência traz o quê? Maldição. Isso é uma via de regra na palavra do Senhor. A obediência gera bênção e a desobediência, maldição. E isso é para todo mundo. Não adianta ser bonitinho, ter olhos azuis, não adianta ter barriga tanquinho, não adianta ser sarado ou ser doente, não adianta fazer sucesso,
Não adianta, não é, ser uma pessoa estimada, porque a regra, como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. É assim ou não é? A regra é clara. E a regra bíblica é para todo mundo. Para todo mundo. Infelizmente, existem pessoas que se acham imunes, achando que podem burlar o que Deus estabeleceu. Agora, se nós queremos bênção, nós temos que ser obedientes. Porque esse é o caminho da vitória. E a gente é obediente, mas não é obediente para que a gente possa mostrar para as pessoas que nós somos obedientes, porque entendemos que Deus tem o melhor para nós. Amém, queridos? Amém. E o Senhor continua dizendo assim, não é? Agora no versículo 9. Com maldição sois... O que Deus está dizendo? Se não obedece, vem o quê? Maldição. Deus é muito claro. Porque com a obediência, eu sou abençoado. Mas se há desobediência, há a maldição. E ele diz, olha, com maldição sois abençoados. Vocês estão desobedecendo, estão me roubando? Então vem sobre vocês a maldição. E ele diz, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Agora, no versículo 10, ele reafirma a bênção a partir da obediência. Pensa, queridos, no tamanho da bênção. A bênção que o Senhor reafirma é assim. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então o dízimo é para ser entregue aonde? Na igreja. Não é para ser entregue naquele profeta, naquela profetisa que vai na tua casa orar. Não. Se você quiser abençoar ele, abençoar ela, tudo bem. Mas não entregue o teu dízimo a essas pessoas que não têm compromisso com igreja nenhuma e andam paroleiramente como mercenários, tá? Dizendo que são profetas de Deus, orando nas casas para recolher o dízimo. Essas pessoas são mercenárias da obra. E o Brasil, infelizmente, está cheio desses mercenários que não fazem a obra por amor, fazem por dinheiro. A palavra do Senhor está dizendo, olha, que é para trazer os dízimos para a casa do tesouro, ou seja, para a tesouraria da igreja, para o gasofilácio da igreja. E aí o Senhor diz assim, ó, para que haja mantimento na minha casa. Quando fala mantimento, está associado a as necessidades da igreja, tá? Material de limpeza e por aí vai, despesas em geral. A palavra do Senhor continua dizendo assim, uma vez você obedecendo, a palavra do Senhor diz, provai-me nisto. Olha, Deus ele se coloca agora numa situação de ser provado. Ele diz, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Sabe o que Deus está dizendo aqui, queridos? É que se nós obedecermos a palavra que Ele diz, traga o teu dízimo. Todo mundo sabe o que é o dízimo. Dízimo significa 10% da nossa renda. 10% da nossa renda. Deus está dizendo que se nós honrarmos a Ele com os 10% da nossa renda, Ele vai abrir a janela dos céus e derramar uma bênção que não tem medida. Talvez você não entenda muito bem o que Deus está querendo dizer aqui, mas deixa eu explicar isso para vocês. O Senhor está dizendo que Ele promete derramar uma bênção sem medida sobre a tua vida financeira se você obedecer. Ele quer quanto, queridos? E se nós obedecermos, Ele vai derramar uma bênção sem medida. A ponto, queridos, a ponto dele abrir as janelas dos céus. Quando Deus fala que vai abrir a janela dos céus, Ele está fazendo uma alusão à única vez que Ele abriu a janela dos céus. Deus só abriu a janela dos céus uma vez. E aconteceu isso no dilúvio.
Se você quiser pesquisar com calma, Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 12. Depois você faz a leitura. Foi a única vez que Deus abriu as comportas dos céus, as janelas dos céus. Se nós fizermos um comparativo, quando Deus promete derramar bênção financeira sobre nós, do nível das janelas dos céus abertas, a quando Ele abriu as janelas dos céus para derramar água do dilúvio, se você for parar para analisar o volume de água que desceu dos céus quando Ele abriu as janelas, faça um comparativo das bênçãos financeiras que serão derramadas sobre as nossas vidas se a gente obedecer. Pensa no tanto de bênção, Ele comparar o tanto de água com o tanto de bênção financeira. É muito ou pouco? Muito. Por isso que ele menciona que é uma bênção sem medida. Isso é promessa, queridos. Isso é promessa irrevogável. Porque ele começa o assunto dizendo: eu não mudo. Ele está dizendo: eu prometi e vou continuar com a promessa até o final dos tempos. Aleluia, Senhor. É promessa do Senhor, queridos. Aleluia. É promessa do Senhor. O texto continua dizendo assim: e se eu não fizer, me provem. Sabe o que é provar? É chegar para o Senhor: Senhor, não estou entendendo. O Senhor falou que faria se eu fosse obediente. E por que o Senhor não está fazendo? Ele manda nós sermos ousados a ponto de chegarmos a Ele e indagarmos o porquê que Ele não está abrindo a janela do céu, se nós estamos sendo obedientes. Ele diz: provai-me nisso. O que Ele está dizendo, queridos, é que Ele nos dá o direito de questionarmos a Ele o porquê que as bênçãos do tamanho do dilúvio não estão chegando na nossa vida financeira. Entende por que muita gente está se contentando com o pouco? Porque as pessoas não estão entendendo que Deus só está esperando a pessoa ir questionar. Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu estou honrando. Senhor, eu estou fazendo como o Senhor mandou. Pai, olha, eu estou aqui. O Senhor mandou eu questionar. E eu estou questionando porque eu quero as tuas bênçãos. Aleluia. Entende que tem muita gente calada? Deus está querendo que a pessoa vá lá questioná-lo e a pessoa está caladinha ali, vivendo aquela vidinha. Por quê? Não entende a palavra do Senhor. Deus tem uma bênção sem medida para nós. Nós que somos fiéis. E ele diz assim, versículo 11. Presta atenção à grandeza da promessa. Por vossa causa, ou seja, por causa de você que está obedecendo, ele diz: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu explicar esse versículo aqui para vocês. O que acontece, queridos, é que existem demônios que agem na vida financeira. E não são poucos. Existe um Deus chamado Mamon que Jesus menciona lá no Novo Testamento. Existem demônios que agem na vida financeira a tal ponto, queridos, a tal ponto, que eles conseguem ludibriar o nosso entendimento em relação a dinheiro. Dinheiro pode ser bênção, mas pode ser maldição. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: repreenderei. Ele está dizendo: eu vou repreender. Aqui nós aprendemos que existe uma caixa de demônio que o nome de Jesus não expulsa. Jesus ensinou de todos os tipos de demônio que podem ser expulsos no nome dele, que são expulsos inclusive através de jejum e oração. Mas existe uma caixa de demônio que o nome de Jesus não expulsa. Sabe o que expulsa? A nossa obediência. Quem está entendendo? Que os demônios que atuam na nossa vida financeira só serão expulsos a partir do momento que a gente obedece, a partir do momento que a gente honra ao Senhor, a partir do momento que eu chego, porque tem que doer em nós. A gente não quer nada que doa em nós, mas tirar o dízimo parece uma coisa horrenda, parece uma coisa terrível, é ou não é? A pessoa gasta dinheiro fácil, queridos, fácil,
numa saídazinha aí pro passeio. É assim ou não é? Às vezes come coisa que nem gosta. Às vezes come coisa que está até ruim. Às vezes come coisa que vai fazer até mal depois. Gastou um dinheiro forte, mas não acha doído aquilo. Mas quando se fala em obedecer, aí o negócio fica ruim. Não é? A gente acha que é dinheiro demais para entregar ao Senhor. A gente acha que é muita coisa. Mas o Senhor está me ensinando aqui, está nos ensinando que existem demônios que atuam na vida financeira daquelas pessoas que são desobedientes. E que Ele está dizendo aqui agora, tá? Que por vossa causa repreenderei o devorador. Ele está dizendo, se vocês passarem a obedecer a partir de agora, sabe o que eu vou fazer? Esses demônios que têm vindo assolando a tua vida financeira, eu vou repreendê-los. Amém, Senhor. Quem está entendendo a palavra? Amém, Deus. Ele está dizendo que se você não está prosperando, é por causa da falta de obediência. E se você começar a obedecer a partir de agora, ele diz, eu repreenderei o devorador. Aleluia. Eu repreenderei o devorador. E quem é o devorador? É justamente aqueles demônios que vêm e consomem o fruto do teu trabalho. Pensa como é terrível você trabalhar o mês inteirinho e no final do mês o devorador vindo. Você não comprou nada, você não pagou conta nenhuma, e o dinheiro desapareceu, queridos. Desaparece como num passe de mágica, porque é uma obra maligna, queridos. E Deus não quer que nós vivamos uma vida, irmãos, de sacrifício, de trabalho, de suor, e no final da história o demônio vir consumir, irmãos. Pensa como isso é terrível. Você imagina pessoas que trabalham, e no final do mês o demônio consumiu aquele negócio, queridos? Deus não quer que a gente viva esse sofrimento, que isso é sofrimento tamanho, irmãos. Pensa na tristeza que dá. Você trabalhar o mês todinho e chegar no final do mês o teu dinheiro não dá nem para comprar comida, queridos. Não dá nem para você arcar com as tuas dívidas, pagar as tuas despesas para viver, queridos. Pensa como o demônio ele é astuto e cruel. E Deus está querendo nos livrar dessa malignidade. Agora a gente acha muito tirar 10% e entregar ao Senhor. Entende que não existe outra maneira de Deus repreender o devorador, senão a obediência? Queridos, R$1, que é o dízimo de R$10, é do Senhor. Eu já entreguei dízimo de 50 centavos ao Senhor. Porque eu estava duro feito coco. Lá no Rio de Janeiro é duro feito coco. Aqui eu como, aqui no Ceará. Liso. Liso. Lá no Rio de Janeiro liso é outra coisa. Liso é quem escorrega. Tu vai pegar para dar uma bronca, a pessoa é lisa, escorrega. Lá no Rio é diferente. Né? Duro feito um coco, queridos. E eu achei R$5 na rua. Imagina. Eu tirei os 50 centavos do Senhor. Graças a Deus, queridos, eu tenho vivido uma vida assim de honra ao Senhor de muito tempo, porque eu conheço as promessas de Deus. Deus fez coisas grandes na minha vida por conta disso. Tá? E eu tenho propriedade de causa para falar a respeito disso. Tá, queridos? E o Senhor está dizendo que Ele vai repreender o devorador. Para quê? Para que o dinheiro dê. Entenda que não é a situação, a gente imagina que a gente ganha pouco. Não é que a gente ganha pouco. É porque o demônio consome. O demônio consome, queridos. Dá para viver muito bem com o salário mínimo. Ah, pastor, é muito pouco. Pouco porque você deixou o demônio consumir. E pouco porque talvez você também não saiba administrar. Porque são duas coisas. O demônio é o demônio é você. É. Porque tem gente, querido, que diz que é o demônio que está consumindo. Não é você que está gastando demais. Quem está entendendo a palavra? A gente tem que parar para meditar e saber o que é espiritual e o que é material. Eu não quero que você seja um demônio na tua vida. Eu quero que você seja liberto de você. Em nome de Jesus. Para prosperar, queridos. Para prosperar. Às vezes a gente quer fazer coisa que está fora da nossa capacidade. Porque a gente quer se comparar aos outros.
Como é que eu vou me comparar ao Eike Batista? Como é que eu vou me comparar? Como é que eu vou me comparar com os emergentes? Eu tenho que viver a vida que eu posso viver. E se eu tenho que comer ovo todo dia, é ovo todo dia. Não é ruim não. Ovo todo dia. O que nós precisamos aprender no Senhor é honrar no pouco. Talvez alguém fique assim, eu entregar dízimo de R$10. Eu não, que vergonha. Não, vergonha é não entregar e deixar o demônio vir consumir o restante que sobra. Vergonha é não aceitar que nós precisamos obedecer para prosperar. Isso é vergonha, queridos. Porque não é vergonha nenhuma você honrar o Senhor com a tua fidelidade. Senhor, isso aqui que eu tenho, foi isso aqui que proveu hoje, é isso aqui que eu posso, está aqui, eu vou te honrar. E está pensando que Deus não muda a história? Deus muda a história, queridos. Muda a história de uma forma sobrenatural. Aí sabe o que ele diz aqui no versículo 12? O que ele quer para nós? Ele diz assim, ele quer que todas as nações nos chamem de felizes. Quando a palavra diz isso, ele está querendo que todo mundo que está ao nosso redor olhem para nós e diz, poxa, esse povo é feliz. Por que a gente é feliz? Porque a gente pode pagar as contas, porque a gente pode comprar os remédios, porque a gente pode comprar comida, comprar carne, a gente pode morar bem, a gente pode ter conforto, a gente pode ter um certo direito de lazer, e a gente pode também abençoar as pessoas. Aí vão dizer assim da gente, poxa, esse povo é feliz, olha, eles são abençoadores, olha aí. Não sei como eles conseguem, eu não sei como lá, aquela irmã lá, aquele irmão lá consegue, poxa, até abençoar os vizinhos. Entende o que Deus está querendo fazer da gente? Referência. A pergunta é, por que a gente endurece tanto o coração para obedecer ao Senhor nos dízimos e nas ofertas? Por que o nosso coração é tão duro para isso? Se existe promessa. O que acontece, queridos, é que muita gente hoje diz assim, mas isso aí é coisa lá do Velho Testamento. Parabéns! Faz sentido! Porque Malaquias pertence ao Velho Testamento. O problema é que tem um monte de gente ignorante que não quer aprender que Deus não muda. Não é isso que ele disse? Eu sou o Senhor e não mudo. E se ele está dizendo que não muda, ele continua hoje com a mesma opinião, com as mesmas promessas, com o mesmo compromisso, com o mesmo estatuto. E se ele fez no passado, ele está presente para fazer hoje. Porque ele próprio diz, eu não mudo. Glória a Deus. Eu não mudo. Aí tudo bem. Deus falou através dos profetas. Só que um pouquinho mais à frente, Deus resolveu vir pessoalmente para falar isso. Mas fala no Novo Testamento, sim. Deus veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo para falar a mesma coisa. E eu quero convidar você aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. E o versículo de número 38. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 38. Glórias a Deus. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 6, verso 38. Ele diz, daí e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A palavra do Senhor no Novo Testamento fala, queridos, de um princípio. São muitas passagens que falam sobre esse princípio, chamado princípio da semeadura. Ou seja, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Nós só vamos colher aquilo que a gente plantar. Se eu planto ira, eu vou colher o quê? Ira. Se eu planto vento, eu colho o quê? Tempestade. Tempestade. É assim ou não é? Muito bem. Jesus está
se utilizando da prerrogativa da palavra, sendo ele Deus, para dizer assim: dai. Qual é a primeira ação que Jesus está dizendo? Quando diz dai, ele está dizendo dízimo de oferta. Quando Jesus está dizendo dai, ele está dizendo assim, ó, obedeça o estabelecido lá no Velho Testamento. Obedeçam. Sejam obedientes. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nada foi revogado. Ele fala lá no Evangelho de Mateus: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Jesus pagou imposto, queridos. Então a lei não foi revogada. O Novo Testamento não revogou o passado. O Novo Testamento vem confirmando o estabelecido de Deus nos antigos. Então, se há uma promessa de bênção sobre a nossa vida financeira, continua. Diga assim: a promessa continua. Ainda hoje. Amém, queridos? Amém. Diz assim: e é uma boa medida. E é uma boa medida. Aleluia, Deus. Glória. Você vai entender já já. O Senhor Jesus está dizendo: dai, ou seja, cumpra a sua parte no trato. Separe os 10% de tudo que você ganhar. Separe 10% de tudo que você ganhar. Jesus está dizendo: dai. Dai. Cumpra com o teu papel. Nós já sabemos lá em Malaquias que Deus manda fazer prova dele, né? Qual é o tamanho da recompensa, queridos, para quem entrega o dízimo? Sem medida. E é do tamanho do que, queridos? Das águas do dilúvio lá, ó. Amém? Guarde isso na vossa mente. E ele diz: se não acontecer, fazei prova de mim. Ou seja, venha me questionar, venha me chamar a atenção. Como que ele diz? Porque eu vou tratar de fazer bem rapidinho, porque de repente eu esqueci. Entende como Deus é magnífico? Ele quer provar o tempo todo a nossa fé. Mas uma coisa ele está dizendo: eu vou fazer. Às vezes falta para nós coragem, queridos, para vivenciarmos um milagre. Vivenciarmos um milagre. Deus pode fazer um milagre. Aleluia. Deus pode fazer. Deus pode trazer uma ideia genial à sua mente. Amém. Sabe o Jacó, duro feito um coco, trabalhou 14 anos para ter a mulher que ele gostaria de ter. Certo? Duro feito um coco. Diga: duro feito um coco. Duro feito um coco. Mas Deus deu uma estratégia para ele. Ele pegou uma vara e cortou essa vara em várias lascas, em lugares diferentes. E toda a ovelha que estava prenha, prestes a, não é, colocar o seu filhote, ele colocava essa ovelha prenha de frente para essa madeira assim, toda cortada em lascas. E fez um trato com o dono das ovelhas. E disse: eu trabalhei para vocês esse tempo todo, então vamos fazer um negócio? A partir de agora, todos os carneirinhos que nascerem malhados, sabe o que é malhado, né? Muito bem. Serão meus. E o que nascerem todo branquinho ou todo pretinho serão seus. E aí, o sogro dele concordou. E o que ele fez? Pegava agora todas essas ovelhas que estavam prenhas e colocava de frente para essa madeira cortada em lasca. E aí, queridos, pasmem. Mas adivinha como nasciam os carneirinhos? Quem deu essa estratégia para ele? E ele ficou rico, queridos. Porque é Deus que dá a estratégia. É Deus que repreende o devorador. Entende? Vai vir na tua mente uma ideia genial. Opa! Rapaz, ninguém pensou nisso. Quem está entendendo? Aquela ideia genial. Ninguém pensou nisso, rapaz. Um aplicativo que a pessoa pede um transporte pelo celular. Isso é bem recente, querido. Isso não. Bem recente. Não é uma ideia genial. Deu certo? Quem se utiliza do Uber aqui?
Foi a ideia de alguém, queridos. Quem disse que Deus não pode dar uma ideia genial no dia de hoje? Aleluia. Uma ideia genial, querido. Genial! Glória a Deus. Teve guerra, os taxistas ficaram revoltados na vida. Mas está aí, ó, não tem como segurar. Está levantando oportunidades para muita gente trabalhar? Sim ou não? Sim. Pessoas que não teriam condições financeiras de ter um táxi para pagar franquia, aluguel de carro. É um absurdo essa máfia! É verdade. Alguém teve uma ideia, um aplicativo. Aleluia. E eu não vou carregar ninguém. Vou contratar quem quiser trabalhar. Abrir uma oportunidade. O dono do aplicativo que inventou esse negócio talvez nunca tenha carregado ninguém no seu carro. Leva 25%. Desses 25% ele pode tirar 10% por dízimo. Sem ter feito nada! Oh meu Deus! Para pensar, meu querido e minha querida. Se vocês não conhecem, vão conhecer a história do Colgate. Quem já ouviu falar? Você só ouviu falar do creme dental, Colgate. Eu quero só resumir aqui bem rapidinho sobre o Colgate. O creme dental. Ele começou com a fábrica de envasamentos de creme dental. Um homem servo do Senhor. Segundo que chegou ao meu conhecimento, não sei detalhes sobre a história, mas eu ouvi algumas pessoas comentando, mas existe no YouTube a história dele, viu, queridos? Tá? O João Ribe Palharim conta a história dele, viu? Ele decidiu, queridos, no começo da sua história, não entregar ao Senhor 10%. Ele resolveu entregar ao Senhor 20%. Aleluia. Glória a Deus. E à medida que a empresa ia prosperando, ele ia aumentando os percentuais. Sabe o que acontece, queridos? Chegou um tempo dele abrir uma outra empresa. Eu não lembro do nome de qual é a outra empresa que ele abriu. E ele disse o seguinte para o Senhor: tudo o que a Colgate faturar será do Senhor. E Deus deu uma outra empresa maior ainda do que a Colgate para ele. E hoje, todas as entradas financeiras da Colgate vai para a obra do Senhor. A palavra do Senhor não pode ser mentirosa, pode, queridos? Deus abriu ou não abriu a porta do céu sobre a vida desse homem? E por que nós estamos aqui parados, queridos? O que está faltando para nós? Obediência e provar o Senhor. Mas também aprender a administrar. Amém? Aí Jesus diz assim: dai, ou seja, obedeça. Faz o que Deus está estabelecendo. E aí ele diz assim: se você der, aí ele diz: dar-se-vos-á. Ele está dizendo: à medida que você obedece, será dado alguma coisa a você. Porque com Deus nada é em vão, nada é à toa. Deus é recompensador, queridos. Deus é tremendo. Ele nos valoriza a ponto de nos recompensar. Recompensar, queridos. Isso é magnífico. Quando ele diz assim: me obedeça, que você vai ter uma recompensa. Me obedeça, que eu vou fazer alguma coisa por você. Me obedeça. Isso é fé. Isso é para quem crê. E Jesus está dizendo: ó, daí e dar-se-vos-á. Aí ele diz assim, ó: o que vos será dado será uma boa medida. Diga, uma boa medida. Uma boa medida. E sabe como vai ser a medida, queridos? Recalcada, sacudida e transbordante. Não é isso que está aí no versículo? Deixa eu explicar para você. Olha aqui para mim. Jesus está dizendo: dai. O Senhor está dizendo: ó, entrega o dízimo e oferta. Então o que o Senhor está exigindo de nós, queridos? Dízimo e oferta. Dízimo é 10% da nossa renda, não importa qual é o valor. É 10%. E oferta é de amor. Não existe um valor estabelecido, você vai fazer aquilo que se sentir no teu coração. Mas infelizmente o povo só sente R$2 no coração. Ou às vezes R$1. Ou às vezes 20 centavos. Ou às vezes 5 centavos. Não é? Mais do que isso, é amor demais. Né? Certo? Mas entenda. Dízimo é obrigação. Oferta é amor. Aí Jesus está dizendo: ó, se você obedecer, a você será dado uma medida. E olha qual é a medida: recalcada, sacudida
e transbordamos. Sabe o que Jesus está dizendo? Que eu pego 10% do meu dízimo. Eu ganhei R$1.000. Quanto é 10% dos R$1.000? R$100. Coloco no envelope e deposito no gasofilaço e digo: Senhor, está aqui o fruto do meu trabalho. Senhor, estou te honrando, Pai, em obediência à tua palavra. Jesus está dizendo que a você será dada uma medida. E sabe qual é a medida? Ela é recalcada. Porque é uma medida, imagina lá no tempo dos grãos, que você pega o saco e aí você coloca dentro e aí você vai recalcar. Você vai empurrar para baixo para poder caber mais. Isso é recalcado. Aí ele diz que não vai ser só recalcado, porque depois que você recalcar tudo até em cima, essa medida vai ser sacudida. Porque você vai fazer assim para poder acomodar e poder colocar mais. Ó, recalcada, depois sacudida. E aí por último diz que vai ser transbordante. Peraí, mas Deus não gosta de desperdício, gosta? Não. Por que transborda? Porque Deus não quer que você tire do que é seu. O que transborda é para transbordar por lado, para o vizinho do lado, para o vizinho da esquerda, para o parente, por quem, para tia, para quem te pede, para quem precisa estar à margem da sociedade. O que transborda é para você compartilhar. Entende a promessa do Senhor para a nossa vida financeira, queridos? Isso é Novo Testamento agora para os ignorantes. Porque agora a gente está falando de Novo Testamento. Jesus Cristo estabelecendo isso. Eu quero encerrar essa mensagem, queridos. Porque isso é promessa. Diga uma boa medida. Uma boa medida. Não, foi fraco. Diga uma boa medida. Uma boa medida. Isso. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 6, versículo 10. Novo Testamento, viu? Eu estou aqui confrontando toda essa ideologia de dizerem que hoje em dia não tem mais negócio de dízimo. Acabou. Deus não muda. A promessa continua. E Ele tem uma boa medida para mim e para você. Hebreus. Aos Hebreus, capítulo de número 6 e o versículo de número 10, para nós encerrarmos. Aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Deus não é injusto. Diga, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Sim. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e no amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A palavra do Senhor aos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, que Deus não é injusto para manter esquecido das promessas. Deus não é injusto para se esquecer do que Ele disse: se você obedecer, você será abençoado. Porque quem é que vai abençoar? Diga o Senhor. O Senhor. Então Deus, Ele não se esquecerá de nos abençoar. Aleluia, se Deus. nós formos obedientes. E o que é maravilhoso, queridos, é que essa palavra se aplica aqui no Projeto Semear e nos dias de hoje. Que porque tem muita gente que serviram no passado, mas que ainda estão servindo aos santos. Significa aqueles que fazem a obra, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que vão para o interior e pregam a palavra, aqueles que evangelizam, aqueles que tornam a igreja real nos dias de hoje. Por isso eu quero deixar uma palavra para você, meu querido, minha querida. Muito obrigado. E esse muito obrigado não é só para os membros do Projeto Semear, muito obrigado para todos os amigos do Projeto Semear. Porque nós temos pessoas que têm mantido essa obra que são distantes, queridos. Tem pessoas que têm mantido essa obra que nunca vieram aqui no Projeto Semear. Tem pessoas que têm acreditado nesse trabalho, têm acreditado na pregação desse altar e desse culto, têm acreditado de que nós estamos fazendo uma coisa e é em Deus estabelecer a sua igreja. E é por isso que eu quero deixar aqui publicamente o nosso muito obrigado. E eu quero te dizer, não desista, porque Deus vai abrir as portas do céu sobre a tua. Isso é promessa e eu creio num Deus fiel e verdadeiro. Continue assim, meu querido e minha querida. Receba essa palavra de promessa no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.